Fala galera, tudo bem? Professor Thiago Brits, Geografia, Frente C, Blocos Econômicos 1, tá? Nós vamos falar de blocos econômicos nessa aula, beleza? Então já vamos entrar nele aí, antes de mais nada. Então o objetivo da formação dos blocos econômicos, ele tem um caráter político e econômico. Quem é que controla os blocos econômicos? Hoje nós temos uma organização mundial que ela controla todos os acordos bilaterais e multilaterais que existem. Tá? Então, nós temos a OMC, que é uma organização mundial, a Organização Mundial do Comércio, ligada à ONU, controlando aí esses blocos e as relações que existem entre eles, entre esses acordos, para ver se nenhum país está cometendo aí nada desleal ligado ao comércio. Tá? O objetivo dos blocos econômicos, aumentar a integração e fortalecer ainda mais a economia dos países. Os países perceberam, a partir da Segunda Guerra Mundial, que disputar com as grandes potências, principalmente os Estados Unidos, seria muito difícil. Então a Europa, que passava por um processo de reconstrução ao final da Segunda Guerra, tem a brilhante ideia, através do seu idealizador, Robert Schuman, de criar, então, uma associação de países. Então surge ali a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por exemplo, que é o esboço daquilo que seria o primeiro bloco econômico. A União Europeia, então, ela só virou União Europeia em 1992, através do Tratado de Maastricht, por exemplo, que eu ainda vou comentar com vocês, quando a gente for falar aqui de União Econômica, por exemplo. Tá? Outro objetivo é a expansão de mercados. Então, você junta ali, faz um grupo de países, um bloco econômico, você cria benefícios dentro desse bloco e assim você consegue expandir os mercados, as suas mercadorias, as suas empresas conseguem vender mais. Dessa forma, a tendência é a sua economia dar uma guinada, crescer economicamente. O Brasil, por exemplo, faz parte de um bloco econômico e de uma organização de países, tá? Ou de um acordo de país. Depois eu vou falar também com vocês. Além disso, o Brasil tem vários acordos bilaterais e multilaterais com outros países no mundo todo. Não só do bloco que ele faz parte e também não só dos acordos ou do acordo econômico que ele possui. Tá? Essa expansão, então, ela garante o aumento do lucro das empresas. Os blocos são espaços econômicos comuns que visam a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. Então, os blocos econômicos eles promovem esses fluxos. Nem todos. Tem alguns blocos que nós não temos a livre circulação. Tá? Alguns blocos nós temos só a livre circulação de mercadorias, por exemplo. Porém, de pessoas não. Um exemplo, o NAFTA, que é o bloco econômico dos Estados Unidos. Ele não tem livre circulação de pessoas, por exemplo, com o México, mas tem de mercadorias e fluxos de capitais. Nós temos aqui alguns tipos de blocos econômicos, então, para a gente poder falar. Tá? Nós temos a zona de preferência, que é um processo de integração básico, mais simples, com tarifas mais baixas entre os países que fazem parte desse grupo. Então, ele seria ali o início dos blocos econômicos. Então, a organização dos países, quando eles querem se juntar e criar um bloco econômico, eles começam pela zona de preferência tarifária, que é esse processo de integração mais simples. Tá? Na sequência, nós vamos ter aí a zona de livre comércio entre as nações. Então, a zona de livre comércio, ela elimina as barreiras alfandegárias. Então, nós temos ali a redução da tarifa interna comum e nós temos a redução ou eliminação das taxas alfandegárias. Essa eliminação das taxas alfandegárias, nós podemos citar aí que a partir de 80% já é considerado uma eliminação da taxa alfandegária. Então, o que é essa taxa? É um imposto em cima do produto importado, né? A circulação dessa mercadoria dentro da zona ou dentro do bloco. Então, uma zona de livre comércio, nós temos a redução dos impostos. Um exemplo de bloco econômico que segue a zona de livre comércio é o NAFTA, que é o bloco composto por Estados Unidos, México e Canadá. Tá? Ou seja, 2 países desenvolvidos e um subdesenvolvido? Sim, os 3 países da América do Norte. Muito importante lembrar que o México faz parte da América do Norte na regionalização, não da América Central, tá? A gente sempre tem um pouquinho ali de dúvida nesse momento. União aduaneira. O que é união aduaneira? Então nós temos ali, dentro da união aduaneira, uma criação da TEC, que é a tarifa externa comum,
ou seja, uma tarifa única para a importação. Então é o mesmo preço estabelecido para determinado produto, ele é único para todas as nações que fazem parte desse bloco. Vamos supor o Brasil dentro do Mercosul com a União Aduaneira, ou a União Europeia. Vou pegar a União Europeia, que é um exemplo mais fácil, um país produtor de um gênero agrícola e estabelecido ali o valor da saca para a exportação. Esse valor da saca ele vai servir para todos os outros países também. Tá? Ele não pode fazer esse valor só para, por exemplo, só para a Bélgica e não fazer para os outros países da União Europeia. Não, tem que fazer para todos. Tá? A União Aduaneira ela está presente no bloco europeu, tá? Desde a assinatura do Tratado de Maastricht em 1992. E também está presente no Mercosul, a União Aduaneira, desde 1º de janeiro de 1995. Então, essa União Aduaneira ela faz parte também do nosso bloco. Então, aqui os produtos que o Brasil determina com o preço de venda, ele vale para todos os países membros do nosso bloco, do Mercosul, tá? Ou do Mercado Comum do Sul. Mercado comum é um outro tipo. Então, nós temos aqui no mercado comum um estágio mais avançado, tá? Do que os outros estágios que a gente comentou até agora. Porque no mercado comum nós temos a livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais e a livre circulação de pessoas. Que bloco que tem essas três características? A União Europeia. A União Europeia possui essas três características. É o melhor exemplo para a gente poder citar aqui como mercado comum. Tá? Além disso, a União Europeia ainda tem uma legislação econômica, uma legislação jurídica também bem padronizada, tá? Leis trabalhistas também padronizadas, leis ambientais padronizadas, livre circulação de pessoas, adoção de mesma moeda ou moeda única, que também foi estabelecida pelo Tratado de Maastricht de 92. Todos os países da União Europeia, eles adotaram o euro como moeda única? Não. Nós temos vários países que não adotaram o euro como moeda única, tá? Mas dos blocos que nós conhecemos, esse é o único que tem uma moeda estabelecida. Também tem um banco central estabelecido, tá? União Econômica, que é ainda um estágio mais avançado. Ou seja, nós temos na União Econômica um banco central comunitário, nós temos uma moeda única, vou citar aqui o exemplo do euro, e a União Europeia representa essa União Econômica. É o único bloco que chegou nesse estágio de desenvolvimento, tá? Com a organização dos países, dos membros que fazem parte da União Europeia, 28 países ao todo. Dito isso, nós temos alguns países para a gente poder analisar, aqui, alguns blocos econômicos de países mais famosos, mais ligados aqui ao continente americano, para a gente poder analisar. Então, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Os países que fazem parte do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Paraguai ele foi afastado em 2012. No mesmo período, a Venezuela entrou. Por que o Paraguai foi afastado? Porque a alta cúpula do Mercosul definiu que em 2012 ocorreu um golpe político para tirar o Fernando Lugo, presidente do momento do Paraguai, do poder. E aí eles afastaram o Paraguai até que fosse restabelecida a democracia dentro do território. Além disso, a Venezuela também ela foi afastada mais recentemente, ela está afastada do bloco. E nós temos países ou membros observadores, são aqueles países que querem um dia fazer parte do Mercosul, do Mercado Comum do Sul. Tá? O Brasil é o grande líder do Mercado Comum do Sul, até porque ele é a maior potência econômica aqui da região, seguido da Argentina. A grande maioria dos países que fazem parte do nosso bloco econômico, ou da América do Sul, também estão em crise, assim como o Brasil está numa recessão. Mas mesmo assim, a maior economia ainda do bloco, do Mercosul, é do Brasil. Beleza? Vamos lá. Então ele foi estabelecido em 1991, o Mercosul, através do Tratado de Assunção. Então esses são os países membros. Nós temos os membros associados aí também: Chile, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia, que são aqueles que ainda não fazem parte do Mercosul, mas têm uma relação econômica muito grande, tá, com o nosso mercado. Ele vai apresentar ali algumas peculiaridades, como uma zona de livre comércio, circulação de pessoas também é permitida aqui no Mercosul, e alguns países outros estão fechados agora essa circulação de pessoas, porque o país está afastado. Existem, além do Mercosul, acordos bilaterais, por exemplo, Brasil e Argentina, é um acordo
que antecede o Mercosul, é de 1985, é do período do Sarney. E também seria ali o início da criação do bloco, do Mercado Comum do Sul, esse acordo bilateral entre o Brasil e a Argentina. A Argentina é um dos principais compradores do Brasil. Nós temos a China, nós temos os Estados Unidos, hoje, como o segundo maior comprador, e na sequência já vem a Argentina, que é um dos principais parceiros econômicos que nós possuímos aí, quando nós falamos de venda de produtos. O NAFTA, que é o bloco econômico dos Estados Unidos, é uma área de livre comércio, porém não tem livre circulação de pessoas. Ele entra em vigor em 94, mas os Estados Unidos ele tem um objetivo muito maior do que o NAFTA, que é a criação da ALCA, que é a área de livre comércio das Américas, que, resumindo aí, reuniria 34 países, com exceção de Cuba, né, porque Cuba ainda tem um embargo econômico, os Estados Unidos não tiram esse embargo econômico, estão acompanhando agora essa questão da epidemia. Cuba não tem ali, não pode chegar medicamento, nem respiradores para atender a população cubana, porque ainda existe esse embargo, que é desde 61, lá da crise dos mísseis, do período ainda da Guerra Fria. Tá? Com a formação da ALCA, esse seria o maior bloco econômico do planeta, porque aí o PIB da ALCA seria muito maior que o PIB da União Europeia, que quando nós analisamos PIB, a União Europeia tem um PIB maior, superior que o dos Estados Unidos. Então esse seria um dos maiores objetivos dos Estados Unidos, a criação da ALCA para superar o PIB europeu. Galera, então era isso. Nós fechamos aí, tá? Essa frente C, capítulo 3, blocos econômicos, parte 1, certo? Eu vou deixar aí o vídeo, também vou deixar um link. Quem quiser pode seguir o canal lá no YouTube, deixa sugestões, pode deixar perguntas, tá? Assim que possível eu vou respondendo vocês, a gente vai tirando as dúvidas, a gente pode ir discutindo também, certo? Valeu, galera, um abraço, se cuidem e até a próxima.